consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão, irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus com alegria. Mas, eu e minha casa serviremos a ti, Senhor. Oh, meus pais, meus filhos, todos os meus parentes
Fala, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Seja bem-vindo a mais um Cultuando em Casa, nessa terça-feira abençoada, para a honra e glória do Senhor, dia 12 de julho de 2020, né? E a graça de Deus cuidando de nós, o Senhor sempre cuidando do seu povo, cuidando de você e da sua família. É bom ter você aqui, é bom a gente se encontrar mais uma vez. E eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor, mandar aquele abraço caloroso, aquele abraço fraternal em Cristo Jesus. Vá também deixando aí logo pelo chat, né? Vá mandando a paz do Senhor, mande um abraço para os irmãos, né? Vá deixando versículos, pode já começar a fazer isso, interagir com a gente no nome de Jesus. Esta noite abençoada, nós estaremos visitando alguns irmãos para cultuar com eles. Como de costume, você já conhece a programação, visitando os nossos irmãos, batendo na porta, entrando na casa de cada um para louvar, para estar compartilhando o versículo da palavra, para estar meditando na palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Hoje quem estará nos recebendo é a família da irmã Marta Líbia. Nós vamos na casa da irmã Marta, do seu esposo Beto, toda a sua família estará nos recebendo, e eu quero desde já dizer que vai ser muito bom. Então Marta e Beto, vai preparando, a gente está chegando já aí, para estar cultuando com vocês. Da casa da irmã Marta, a gente vai para a casa da irmã Eva, que trabalha na irmã Marta, com a irmã Marta lá nos embaixadores e mensageiros, e vamos lá na casa da irmã Eva, do seu esposo irmão Wagner, dos seus filhos, do seu lar, da sua casa. Estaremos louvando com a serva de Deus e toda a sua família. Da casa da irmã Eva, irmãos, a gente vai pegar a estrada e vamos direto na casa do Lucas. Lucas, esse jovem abençoado, faz parte da Unijovem da igreja, do Ministério do Louvor. Vamos à casa da sua família, os seus pais, a sua irmã, todo o seu lar e a sua casa. Nós estaremos louvando e cultuando com eles. Da casa do Lucas, nós vamos, irmãos, na casa da irmã Marisa, serva do Senhor, também junto com seu esposo e seus filhos, estará nos recebendo no seu lar, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos também cultuar na casa delas, irmãos, irmãos. E da casa da irmã Marisa, nós vamos sair do curado, Por enquanto estamos no curado da casa da irmã Maria, vamos para Caxangá. Nós vamos na casa do pastor Marcos Anderson, vamos lá na casa do pastor Marcos Anderson, da irmã Andresa, das suas filhas, estará abrindo as portas, e o pastor Marcos Anderson estará trazendo na noite de hoje, irmãos, uma palavra, uma reflexão de Deus para os nossos corações. Amém, meu querido? Então vamos lá, vamos, irmãos, partir daqui para ir à casa dos nossos irmãos, mas antes, começando com a nossa oração inicial, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta programação abençoada de mais um Cultuando em Casa. Te agradeço, Senhor, por esta noite de terça-feira, esta programação que está indo ao ar, e eu tenho certeza que será bênção para a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, irá edificar a vidas e fortalecer a fé. Por isso eu te peço, meu Deus, fala o coração de cada um de nós, através das canções, através dos versículos, das saudações, através da palavra. Usa o teu filho, o teu servo, pastor Marcos Anderson, que o Senhor já colocou no coração dele, que ele possa compartilhar conosco, que todos nós venhamos ser edificados. Nos dá uma noite abençoada, de comunhão, uma noite devocional, uma noite, ó Deus, de aprendizagem da tua palavra, de renovo no Espírito. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica no nome santo de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, partindo daqui agora, vamos à casa da irmã Marta. Marta e Beto vai abrindo a porta, a gente já está chegando. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para nós é um prazer estarmos participando do Cultuando em Casa, eu aqui juntamente com a minha família, a minha mãe, a irmã Marinete, minhas duas irmãs, Késia e Marta. Eu quero deixar aqui para a meditação de todos nós em João capítulo 14, versículos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus estava falando ali para Tomé e fala também para nós que somente Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Somente Ele é a verdade que liberta. Somente Jesus é a vida. Somente Ele é quem nos garante a vida eterna, a vida abundante. E somos gratos a Deus
por Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo fiel. Eu quero passar aqui a palavra para minha mãe, não sei se ela vai deixar uma reflexão, não sei se ela... Fica à vontade. Eu estou grata ao meu Deus por conhecer esse caminho, né? Como Tomé não sabia para onde esse caminho ia levar. Esse caminho vai levar para o céu, que é Jesus. É que não vai levar, graças a Deus, porque reconhecemos Jesus como nosso Salvador e acreditamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a nossa vitória. Então, oremos. Senhor, te agradecemos, Senhor, por te conhecer, sabendo que Tu és maravilhoso. Oh, aleluia, glória a Deus. E és a nossa vitória. Então, te agradecemos por tudo, Senhor, pela minha família e pela Tua presença em nossa vida. Glória ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. As meninas... Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Amém. Eu ia perguntar se as meninas queriam falar alguma coisa, mas não, né? Então tá certo. Quero agradecer aqui essa oportunidade, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E agora vamos passar adiante aí para a casa da nossa irmã Eva. Amém, amém. Eu sou da amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu e minha família venho aqui para estar deixando um versículo para os irmãos e após estaremos louvando uma canção. Gostaria de deixar no livro de Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9 e o 10, que diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Vamos louvar? Salta aí. Desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Pai.
agora a gente vai seguir para a casa do nosso amigo e querido irmão Lucas e família. Beijo, fiquem todos na paz. Amém? Sal da igreja com a paz do Senhor. Eu queria deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra em Deuteronômio 4:29, que diz: De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto Deus é misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Amém. Esse versículo eu quero deixar em plena, vamos dizer assim, recuperação de pandemia, que a igreja está passando, que assim, alguns irmãos ainda não podem ir, mas esse versículo diz que de lá, quando a gente buscar o Senhor de todo o coração, a gente vai achar. Então não importa onde, não importa onde for, como for, não importa a circunstância, a gente só tem que buscar Ele de todo o coração. E é isso. Amém. Nesse momento a gente quer louvar um hino, eu junto com minha família. Amém. Que nesse momento você clame ao Senhor, dizendo que quer navegar no Espírito Santo. Amém? Então que nesse momento você clame de todo o coração, como disse o versículo, se buscares ao Senhor de toda a tua alma e de todo o teu coração, realmente você vai achar. Amém? E a presença do Senhor, o Espírito Santo, Ele quer se fazer presente na tua casa. Apesar de ser um culto através do celular aqui, mas eu creio que Deus fala também assim. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, Senhor, vem como em Pentecostes, e enche-nos, ó Pai, e enche-me de novo. Diga aí na sua casa: eu adorarei ao Deus a minha vida, que nos compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus a minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, vem sobre nós e desce como fogo. Senhor, vem como em Pentecostes,
desce como um fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Amém, né, Deus? Esse é o hino que a gente meditou aqui. E que em nome de Jesus o Espírito Santo venha nesse momento estar transbordando aí na tua casa e na tua vida. Amém? E nesse momento queremos cultuar agora na casa da irmã Marisa. E a paz do Senhor para todos. Amém. Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Antes de louvar, eu queria deixar o Salmo 108, versículo 1, que diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei louvores, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu Jesus, Tu és o meu amigo fiel. Tu és tudo que eu preciso para viver nessa vida. Eu não consigo mais me separar de Ti. Não há ninguém que possa separar nós dois. Meu Jesus, minha luz, minha vida, minha direção, minha porta aberta, minha salvação. Tu és o grande amor da minha vida. Sem você, Jesus, minha vida não é vida, não. Sem Jesus não sou ninguém, nada posso, não. Sem você vivo perdido, vivo sem razão. E meu barco nunca chega ao cais. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar. Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro risco de vir a me perder. Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus. Já tentaram me separar de você, mas naquela cruz, naquele dia, nos unimos para sempre. E nunca mais poderemos viver do Senhor. Tu és o grande amor da minha vida, Jesus. Tu és para mim o tesouro que eu tenho de maior valor, a comida e a bebida de melhor sabor, o verdadeiro pão que me alimenta e a água que mata minha sede nesse deserto. Tu és a mão que sustenta o meu fraco ser, que me guia e levanta-me se eu cair. Nunca tive um amor assim. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar. Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro risco de vir a me perder. Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro risco de vir a me perder. Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus.
indo para a casa do pastor Marcos Anderson. Vamos todo mundo para lá? Amém? Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a graça e com a paz do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Que bom poder estar participando junto com vocês do Cultuando em Casa, tá certo? A primeira vez, tá certo, que participo aí junto com os amados. E me sinto honrado, irmãos, em de certa forma estar entrando aí na casa de vocês e também poder receber vocês aqui em minha casa, tá certo? Mesmo virtualmente, irmãos, mas é uma alegria poder viver esse momento de comunhão, né, de comunhão com os amados, distantes, né, fisicamente, geograficamente, mas unidos, irmãos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é glorificar o nome do Senhor nosso Deus, é de ouvir a palavra de Deus, adorar o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo, irmãos. Então não importa se eu estou aqui na minha casa, né, e você aí na sua casa, mas estamos conectados, irmãos, né, através da internet, no mesmo objetivo, que é bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Então, desde já, mais uma vez, eu agradeço aí o convite, parabenizo, né, esse trabalho que está sendo realizado aí pela Igreja do Curado 2. Esse Cultuando em Casa tem sido uma bênção, né, muito bem pensado, uma estratégia, né, bem lúdica, e tem, irmãos, né, com certeza, abençoado muitas famílias e muitos ministérios, tá certo? Então, meus parabéns aí ao pastor Alberto, ao pastor Daniel e toda a equipe, né, essa equipe de mídia, que tem sido bênção aí na vida da igreja e que muitas pessoas, né, têm sido alcançadas e tocadas por esse trabalho que tem sido tão importante nesse momento, irmãos, do distanciamento social, tá certo? Mais uma vez eu agradeço o convite e a participação. Eu quero nesse instante ler com vocês, né, um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Enquanto os irmãos se encontram, eu deixo aí um abraço, né, em nome da minha família para todos vocês, tá certo? Um abraço aqui da nossa igreja no Cordeiro. Nós somos muito gratos, né, por vocês, pela Igreja Central, a nossa igreja mãe, tá certo? Então, externo aqui a nossa palavra de gratidão, né? Em nome da minha família, em nome da igreja aqui em Cordeiro, a todos os amados da Igreja Central do Curado 2, tá certo? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Assim diz a palavra de Deus. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristãos, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém, irmãos? Nesse instante eu quero orar, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e que Deus possa estar ministrando as suas verdades aos nossos corações. Então, se você puder, curva aí tua cabeça, fecha os teus olhos e vamos orar juntos nesse instante. Deus, em nome de Jesus, na tua presença, como igreja e como teu povo, nós queremos render graças ao Senhor por esse momento de culto, de celebração, por esse momento de comunhão, sim, meu Pai. Estamos unidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos na mesma fé, na mesma crença, unidos pelo mesmo propósito e objetivo, que é glorificar o teu santo nome. Nós louvamos pelo texto sagrado, que o Senhor possa ministrar as tuas verdades aos nossos corações. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, fala com os irmãos que estão nos acompanhando.
Mais uma vez eu peço a tua bênção sobre essa casa de oração, a Igreja do Curado. Abençoa os pastores, abençoa toda a liderança, os membros e congregados. E também, meu Deus, todos os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos no Cordeiro, meu Pai, e tantas localidades que também estão participando desse momento. Que eles sejam muito abençoados. Essa é a nossa oração e súplica, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Palavra abençoada, irmãos, e que traz grandes verdades aos nossos corações. Texto, irmãos, de Pedro, né, esse texto que nós acabamos de ler, é um texto prático, irmãos, e fácil, né, no nosso entendimento. Né? Com certeza, o Espírito Santo, né, quando inspirou, né, o apóstolo a escrever essas verdades, né, ele estava pensando, a princípio, irmãos, no contexto ao qual ele estava inserido, né? O momento, né, que os irmãos recebem, né, essas orientações do apóstolo lá na época ao qual a carta foi escrita. E os irmãos percebem, irmãos, que ele fala sobre o sofrimento, as provações, as lutas, as dificuldades, né, que nós passamos enquanto cristãos, e que isso, irmãos, não é nada de novo. Percebemos, né, que Cristo, nos seus sermões, no seu discurso, irmãos, no ministério, né, dele aqui na terra, ele sempre deixou claro, irmãos, que o sofrimento iria fazer parte da nossa jornada enquanto cristãos. No Sermão do Monte, ele diz exatamente isso, né, nas bem-aventuranças. Ele diz que nós seríamos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por conta, né, do Evangelho, por conta do seu nome. E por que ele diz isso? Ele diz, olha, se você olhar para trás, os profetas, né, os homens de Deus também passaram por lutas e perseguições. E ao longo, irmãos, né, da caminhada de Cristo, a igreja se estabelece lá em Atos. Chega os apóstolos, né, irmãos, com essas cartas pastorais, trazendo verdades de Deus ao coração da igreja, né, que surgia, que nascia naquela época. Pedro, irmãos, ele escreve essa carta justamente para confortar o coração desses irmãos. Mas nós entendemos também que a palavra de Deus, irmãos, ela é atemporal. E o que é isso? Falou para a igreja daquela época, falou para a igreja, né, de 20 anos atrás, fala para a igreja de hoje, e até Cristo voltar, irmãos, essa verdade vai continuar sendo viva e eficaz e Deus vai continuar falando conosco. Por quê? Porque, irmãos, é palavra de Deus. É uma palavra que não passa, irmãos, como ela mesma afirma, que passa céu e terra, mas essa palavra, as verdades de Deus, essa permanece para todo sempre. Então, irmãos, alicerçado nessa verdade, né, nós cremos, né, que Pedro escreve esse texto aos irmãos, né, daquela época, né, trazendo as verdades e os contextos ao qual eles viviam, né, naquela época de perseguição da igreja romana, do perseguido quando se recusasse a prestar culto aos imperadores. Eles eram obrigados a contribuir para a construção de templos pagãos. Então, irmãos, tudo isso era uma perseguição daquela época. E tudo isso causou sofrimento à igreja daquela época. Então, ser perseguido por conta das verdades de Cristo, o apóstolo traz, né, essa palavra de conforto, esse bálsamo para a nossa alma e para o nosso espírito, dizendo, olha, se for perseguição por conta de Cristo, te alegra, né? Busca se alegrar, que é basicamente as mesmas palavras que Cristo usou lá no Sermão do Monte, trazendo, irmãos, né, paz, né, consolo e graça ao coração daqueles que são perseguidos por conta do Evangelho. E aí, irmãos, a gente, né, nós muitas vezes ficamos a nos questionar e a nos perguntar por que tanto sofrimento, né, por que tanta luta, por que tantas perseguições, né, porque nós somos tão afrontados. E aí o próprio texto busca nos responder, irmãos. Ele diz que assim como, né, o metal é provado no fogo, né, nós deveríamos também nos alegrar
quando essas provações chegassem à nossa porta. Porque quanto mais, irmãos, fogo a gente joga no ouro, isso vocês sabem, né? Mais as impurezas elas vão saindo, né? E o ouro vai ficando mais puro, né? E assim também somos nós. Quanto mais provado, irmãos, quanto mais fogo for lançado sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida, mais dos nossos pecados, irmãos, vão sendo, né, queimados, vamos pensar assim, né? Mais, irmãos, impurezas, né, da nossa natureza humana vai se evaindo, vai saindo de verdade. Quanto mais, irmãos, fogo é jogado sobre o nosso ser, mais a natureza humana morre e a natureza de Cristo ela passa a brotar, né, cada vez mais forte, mais evidente dentro de nós. Então, irmãos, né, Pedro ele procura trazer essa verdade ao coração dos irmãos e o Espírito Santo de Deus procura reafirmar essas verdades aos nossos corações também nesse dia, no dia de hoje. A palavra de Deus para o meu e para o teu coração é: não fica aí de cabeça baixa, não fica aí, né, lamentando com o sofrimento, com as perseguições, com as lutas. E por quê, pastor? Você pode perguntar. Como me alegrar no sofrimento? E aí eu vou te dizer que quanto mais, né, nós estamos nesse deserto, mais nós podemos sentir a ação de Deus sobre nossas vidas. Deserto não mata crente, né, como nós gostamos de dizer. As lutas não servem para nos afastar de Deus, muito pelo contrário. As lutas servem para nos aproximar ainda mais de Deus. E por isso, irmãos, quando o apóstolo, né, ele procura trazer essa verdade aos nossos corações, ele diz: olha, tome como exemplo a nós mesmos, né, os apóstolos, a liderança, né, da igreja naquela época. Tome Cristo como exemplo. E por que isso? Quando eu olho para os homens de Deus, irmãos, que estão registrados na Bíblia, nós percebemos que a vida desses homens não era de sombra e água fresca. E olha que esses homens, irmãos, os homens escritos na Bíblia, né, os apóstolos, o próprio Cristo, né, e os profetas, como o próprio Cristo falou, esses homens, irmãos, dedicaram a sua vida, né, em nome do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esses homens, irmãos, eles até poderiam, né, argumentar e dizer: Senhor, eu tenho empenhado a minha vida, né, na proclamação do Evangelho, né? Eu tenho entregue de verdade a minha vida, eu abandonei todos os meus projetos para viver, né, a causa do Evangelho. E por que tanto sofrimento? Nós percebemos, irmãos, que esses homens não fazem esse tipo de oração, nem de súplica, nem de queixa diante do Senhor. E por isso, né, o apóstolo Paulo diz: olha, aprendei de mim, né, observa a minha vida, olha para Cristo, né? E Pedro agora também trazendo essa verdade, dessa observação, né, a vida dessa liderança, né, ao qual existia na igreja primitiva. Ele diz: olha, observa, né, e vocês vão entender que nós vivemos de fato para Cristo. E quanto mais, né, a gente se dedica à obra do Senhor, pode ter certeza, irmãos, mais lutas, mais tribulações, mais perseguições. E por quê? Porque nós estamos, irmãos, entrando no território do inimigo. E o diabo, irmãos, que é o inimigo das nossas almas, ele se levanta assim com fúria contra mim e contra a tua vida. E muitas vezes a batalha é travada no reino do Espírito. Mas nós temos, irmãos, uma certeza que Deus está do nosso lado. E o diabo, irmãos, ele tem dois trabalhos: o de se levantar e o de cair na presença de Deus diante de nós. E por quê? Porque Cristo, irmãos, ele fez uma aliança conosco. Uma aliança, irmãos, ao qual ele afirma que estaria conosco todos os dias. Uma aliança, irmãos, onde ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que sou eu e que é você. Então, lutas, irmãos, dificuldades, provações, eu repito,
Não é para te afastar de Deus, muito pelo contrário. É para te aproximar mais do Senhor, nosso Deus. As lutas, irmãos, servem para que a gente amadureça enquanto cristão, enquanto ser humano, enquanto pessoa. E penso, irmãos, que quanto mais nós não entendemos essa verdade, mais difícil as coisas se tornam. A caminhada cristã, irmãos, fica muito mais desafiadora quando essas verdades não são plantadas em nossos corações. Quando eu não consigo enxergar, irmãos, a ação de Deus em cada detalhe da minha vida. Até no momento em que eu estou chorando, até no momento em que eu estou sendo perseguido, caluniado, até no momento do meu sofrimento. Se eu não consigo entender que Deus está agindo na minha vida, naquela situação, naquela causa, irmãos, tudo se torna mais pesado, irmãos. Isso é uma verdade, Igreja do Senhor, que eu não trago simplesmente para confortar o teu coração, acalentar a tua alma. Muito pelo contrário. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que a gente deveria, nós deveríamos ter bom ânimo, porque nós venceríamos toda essa dificuldade. E por quê? Porque Ele estaria ao nosso lado. Ou seja, eu não quero simplesmente trazer uma palavra para confortar ou consolar teu coração e a tua alma. Eu quero, irmãos, que nós entendamos, eu e você enquanto igreja, que Deus nunca vai nos desamparar. E que nós precisamos confiar na sua palavra. A sua palavra é que nos mantém de pé. A sua palavra, irmãos, é que deve ser o nosso alimento diário. Eu preciso me socorrer na palavra de Deus, irmãos. Eu preciso confiar na palavra do Senhor. Eu sei, irmãos, que Deus fala de diversas formas, sonhos, profecias, profetas, homens e mulheres de Deus, mas a palavra de Deus ainda continua sendo, irmãos, o alicerce da minha fé. E essa palavra precisa ser o alicerce da tua fé também. Palavras como essa que nós lemos, irmãos, é para dizer ao nosso coração: te acalma. Não fica aí angustiado. É como o salmista diz: não te abate, minha alma, mas espere em Deus. Porque bem cedo Deus há de se levantar e vai resolver essa dificuldade, esse problema ao qual nós estamos vivendo. O sofrimento, irmãos, dos cristãos é algo realmente que as pessoas, os cristãos, quando estão sendo acometidos por dificuldades, a pergunta é sempre a mesma: por quê? Por que isso? Por que Deus permite? Por que Deus não fez desse jeito? Eu me julgo uma pessoa que sou tão boa. E por que Deus faz isso comigo? Nesses momentos, irmãos, nesses dias, melhor dizendo, que estamos vivendo, com tantas pessoas boas, cristãos, partindo, e a dor é grande, a luta é grande, Tivemos aí perdas aqui no Cordeiro, de 2 adolescentes, um da nossa igreja, um outro lá da comunidade, 15 anos de idade, E aí a família naquela angústia, o sofrimento, e a pergunta é sempre a mesma: por que Deus permite tudo isso? E a resposta está na própria palavra de Deus, irmãos. O que Deus faz hoje a gente não sabe, mas a gente vai saber amanhã. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Então, o que Deus faz hoje, irmãos, muitas vezes nós não vamos entender, isso é fato. Mas eu preciso crer, irmãos, que existe algo maior lá na frente que eu não estou conseguindo enxergar ainda. E que a dor, o sofrimento não me permite compreender essas verdades de Deus. Então, Igreja do Senhor, a palavra de Deus ao meu e ao teu coração nesse dia é: não desista,
Não baixe a cabeça diante da luta, das dificuldades, do sofrimento. Lembre, né, que os homens de Deus passaram por sofrimento, lutas e perseguições maiores do que a minha e a sua. Os nossos sofrimentos, irmãos, comparado, né, ao que esses homens vivenciaram na sua trajetória de fé junto com Cristo, junto com o Senhor Deus, né, nem se compara, irmãos, à vida que nós temos hoje, às batalhas que a gente enfrenta hoje. Então, a palavra de Deus, reafirmo isso aos nossos corações, te anima, né, busca confiar no Senhor, lança, né, toda essa ansiedade nos pés de Cristo, tá certo? Busque essa alegria, né, em meio ao sofrimento. Pastor, isso não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é justamente nesses momentos, irmãos, de luta, de dificuldade, onde a nossa fé ela é provada. E como diz a canção, irmãos, né, a cada luta, a cada dificuldade, o Senhor nos dá oportunidade de crescer, de avançar na sua presença. Para finalizar, irmãos, né, quando eu ainda era mais novo, mais jovem, porque ainda sou jovem, né, mas solteiro ainda e querendo casar, e aquela batalha que a gente vive, né, querendo ter os recursos necessários. E aí tanto sofrimento e tanta dor a gente passava, né? Tentando um trabalho, tentando recurso, né? Tentando mudar, né? Aquela circunstância, aquela situação, né? E eu me perguntava, por que tudo isso, né? Parece que as minhas orações não chegavam ao trono de Deus. E eu fui conversar com o pastor, meu pastor à época, né? E ele disse exatamente isso para mim. Olha, Anderson, Deus ele permite as provações para moldar o nosso caráter. Então Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está trabalhando a tua fé, Deus está trabalhando a tua comunhão com Ele. E é isso, irmãos, né, que Deus quer tratar conosco muitas vezes nessa prova, nessa luta, nesse sofrimento. Ele quer, irmãos, que nossa fé seja aumentada, nunca diminuída. Ele não vai, irmãos, lançar uma prova, uma luta ao qual a gente não consiga suportar. Isso a palavra também nos garante. Então, todas as respostas, irmãos, que nós buscamos acerca da nossa fé e da nossa comunhão com Deus está na própria palavra. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, tá certo? Como diz o texto, se você está sendo perseguido, caluniado, né, por conta da justiça, te alegra em Deus. O Espírito do Senhor está sobre você. Levanta essa cabeça, tá certo? Olha para o alvo que é Cristo, tá certo? Não desista dessa caminhada. Eu sei que os dias estão complicados, são dias maus, luta, sofrimento, dor, perdas. Mas Deus, irmãos, tem algo maior para mim e para você. Por isso, irmãos, o meu foco é Cristo. O meu alvo é agradar o coração de Deus. E a consequência disso, irmãos, é ter a certeza que existe um céu me esperando. Então, que Deus aplique essa palavra no meu e no teu coração. Mais uma vez, muito obrigado, tá certo, pelo convite. Né? Obrigado por ter permitido entrarmos na casa de vocês, né, nesse dia, nesse cultuando em casa. Obrigado por também ter entrado aqui na minha casa. Vocês são sempre muito bem-vindos. E agora nós vamos para a casa do pastor Daniel, tá certo? Um abraço, pastor, meu cunhado, meu amigo, a Patrícia aí, um beijo, né? E aos sobrinhos, né? Essa trupe aí abençoada, né? Essa geração de pastores que Daniel aí se encarregou, né, de garantir para o futuro da igreja. Deus te abençoe, um abraço em nome do Senhor Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Coisa boa,
depois de ouvir essa palavra abençoada, o pastor Marcos Santos trazendo e compartilhando conosco da parte de Deus. Eu louvo ao Senhor pela sua vida. Pastor Anderson, obrigado pela sua participação. Deus abençoe a irmã Andresa, a Melícia, a Mariana. Deus abençoe os irmãos do Cordeiro. Um forte abraço para os irmãos da nossa congregação do Cordeiro. O seu ministério, pastor, que Deus continue abençoando. Obrigado pela palavra. Eu agradeço também aos nossos irmãos que nos receberam hoje. Obrigado, irmão Marco, irmão Beto, obrigado a Eva e o Wagner, a sua família, ao Lucas e todo o seu lar, e a irmã Marisa, com toda a sua casa e a sua família, que também nos recebeu hoje à noite. Obrigado, irmãos, por ter aberto as portas, obrigado por ter cultuado conosco hoje à noite. Obrigado a você, meu irmão, que esteve aí conectado com a gente, juntinho mais uma vez, irmãos que estão todas as semanas participando com a gente do Cultuando em Casa, interagindo aí no chat, e foi muito bom ter essa interação com vocês, graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça que amanhã nós nos encontraremos outra vez, na nossa transmissão ao vivo, a nossa live, culto de doutrina. Então amanhã às 19h30 estaremos juntos lá na igreja, culto de doutrina, louvor e adoração ao Senhor. Então eu espero você para estar junto conosco no nome de Jesus. Vamos orar, meu querido? Vamos encerrar esta programação, abençoando a sua vida, impetrando a bênção sobre a sua vida e a sua família. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa programação tão rica, tão abençoada. Obrigado por ter, ó Deus, revisto os nossos irmãos, rever os irmãos, entrar na casa deles e cultuar com eles, louvar, salmodiar, trazer versículos, ouvir a reflexão da palavra. Muito obrigado. Que o Senhor derrame o teu favor sobre a vida de cada um deles. Obrigado, ó Deus, pela palavra trazida através do teu servo, o pastor Anderson. Abençoe sua vida, o seu ministério, o seu lar, a sua casa, a sua família. Abençoa a tua serva Marta, o seu lar, a sua casa, o seu esposo. Ó Deus, a irmã Marisa, a sua família, o Lucas e a sua casa também. Ó Deus, derrama o teu favor sobre a vida da irmã Eva, o Wagner e toda a sua família. Muito obrigado, Deus, pela participação de cada irmão que esteve junto com a gente, junto, conectado, interagindo. Que o Senhor derrame igual favor e bênção sobre a vida de cada um. Abençoa a minha vida, a minha família. Ó Deus, de toda essa equipe que tem trabalhado para que esses cultos aconteçam, meu Deus, a equipe de vídeo abençoa todos esses rapazes, meu Deus, derrama o teu favor. Fica conosco, nos dá uma noite abençoada, tranquila, amanhã uma quarta-feira abençoada, um culto de doutrina abençoado na tua presença. Essa é a nossa oração, essa é a nossa súplica no nome santo, perfeito, puro e doce, o nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado. Jesus te abençoe, tenha uma boa noite e até amanhã, querendo Deus, às 7h30, culto de doutrina. Forte abraço, meu querido, Deus te abençoe.